A gente tem aqui um quadro do Papa Francisco. Muitos fiéis vieram aqui até esse quadro para tirar foto, para fazer uma última oração, uma reza, né, em homenagem ao Papa Francisco. Então agora já acabou a missa, a Catedral da Sé já está bem mais vazia, mas ainda tem muitos fiéis que estão aqui rezando. Claro, hoje é feriado, as pessoas, né, têm possibilidades maiores aí de poderem vir até a igreja. Então, por isso também estava bastante cheia no dia de hoje, mas claro, nesse último adeus também ao Papa Francisco. Antes, né, da celebração da missa, o Dom Odilo Scherer, ele deu uma coletiva de imprensa, né, durou quase 1 hora. Essa coletiva começou às 11 horas da manhã e ele destacou todo o papel do Papa Francisco, né, ao longo, né, do papado dele, falou a respeito do trabalho que o Papa teve com os pobres, do trabalho de abertura da Igreja Católica para as pessoas, né, como ele foi importante para o diálogo entre as nações, entre as diferentes culturas. Falou também a respeito do papel que o Papa desempenhou em tentar combater, né, e declarar aí esse combate aos abusos sexuais dentro da Igreja Católica, né, aquelas denúncias. Então o Papa enfrentou isso de forma muito ativa e falou também a respeito da escolha do novo Papa, né? Falou que ali no conclave já tem muitos papas que não são europeus, falou da possibilidade, né, de ter um novo Papa que não é ali da Europa e disse que não faz diferença se nós vamos ter um Papa progressista ou conservador. A gente, inclusive, separou um trechinho da fala dele. Vamos acompanhar, David. A preocupação na escolha do Papa, com toda certeza, não é a questão se ele é progressista ou conservador. Não é esta a preocupação. Esta é uma preocupação externa. A Igreja, em base ao ensinamento dela, do Evangelho, é tanto progressista como conservadora. O Evangelho dá base para isso, claramente. A opção pelos pobres, a atenção à justiça social, o cuidado dos migrantes, a preocupação com a paz no mundo. São posturas progressistas ou conservadoras? Não, são posturas do Evangelho. Agora, se alguém quer enquadrar isso como progressista ou conservador, isto por conta de quem o faz. Mas, para nós, são consequências, coerências com o Evangelho. Bom, David, Dom Odilo Scherer disse que a gente não vai ter um novo Papa Francisco, né? Disse que cada Papa tem a sua própria característica. Lembrando que o cardeal Dom Odilo Scherer, ele participa do conclave, ele vai para Roma, quer participar da cerimônia de sepultamento do Papa Francisco, mas ele ainda não tem uma data definida de quando deve ir. Então, ele participará dessa cerimônia de sepultamento que vai acontecer nos próximos dias e depois já vai ficar para o conclave. Não só ele, viu? Porque esse ano a gente tem 7 cardeais aqui do Brasil que vão participar do conclave. No último conclave que nós tivemos, inclusive com a participação de Dom Odilo, né, que nomeou aí, portanto, o Papa Francisco, a gente teve 5 cardeais brasileiros e agora teremos 7 cardeais. Então a expectativa, né, é de que esses cardeais já vão para Roma, né, ao longo dessa próxima semana. E aí um outro destaque, David, como você também falou, né, no início dessa nossa entrada, mais cedo a gente falou também com o padre Júlio Lancelotti, que tem uma atuação muito significativa aqui na capital paulista, né? Ele mesmo falou com o próprio Papa Francisco, que ligou para ele durante a pandemia de coronavírus, destacando todo o trabalho que ele fez com as pessoas durante a pandemia de coronavírus. A gente separou um trechinho dessa entrevista, David. Vamos acompanhar. Antes de tudo, eu queria saber como foi que o senhor recebeu a notícia da morte do Papa. Olha, foi atônito, né? Inacreditável, porque a gente estava tão feliz que ontem ele andou de Papa Móvel pela Praça de São Pedro, deu a bênção Urbi et Orbi. A gente viu que com dificuldade, mas o último ato dele foi de proximidade com o povo, como sempre ele teve.
ele deixa um legado muito grande, quebrou barreiras dentro da própria igreja. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse legado que ele deixou. Não, o legado do Papa Francisco, se nós tivéssemos que dar um título para ele, é o Papa Francisco, o Misericordioso. Ele sempre agiu com misericórdia. E ele mostrou um caminho que eu acredito que é um caminho irreversível. Ele acolheu os imigrantes, os refugiados, trouxe para o Vaticano os refugiados para morarem no Vaticano, abriu espaços para a população de rua, o refeitório, a lavanderia, o dormitório, nas próprias colunatas da Praça de São Pedro. Ele mandou sepultar no cemitério interno do Vaticano, que é só de nobres, os moradores de rua que morreram na Praça de São Pedro. Então ele quebrou tudo. Ele ligou para as mulheres trans, ele recebeu os grupos LGBT, quer dizer, ele quebrou todas as barreiras. A gente diria, o Papa Francisco arrancou as portas da igreja, ficou uma igreja sem portas, completamente aberta. É isso que ele fez. Então eu penso que vai ser difícil pôr porta outra vez. Agora as portas estão abertas, escancaradas, até arrancadas. E é isso que o Papa Francisco fez, para a gente estar sempre junto do povo mais pobre. Até nesse ponto que eu queria tocar com o senhor, padre, como que deve ser a escolha de um novo Papa? Como o senhor está falando, não dá para retroceder, precisa ser um Papa nessa linha também, um Papa que tem visões de abrir fronteiras, de dialogar com outras religiões. Então, isso é importante. O Papa Francisco conversou com todas as religiões. Tem amigos muçulmanos como amigos judeus. Ligava diariamente para Gaza para conversar com o povo de Gaza e os palestinos. Então é alguém que tinha o coração aberto, ninguém se sentia rejeitado por ele, seja qual seja. Você vê, a última visita que ele fez foi no presídio Regina Coeli, em Roma, na Quinta-feira Santa, com toda a dificuldade. Quinta-feira agora passada, ele foi no presídio. Então fica claro o coração dele onde está. Vocês já fizeram hoje, na paróquia do senhor, uma celebração em homenagem ao Papa? Sim, fizemos uma missa em sufrágio ao Papa, como é previsto. Hoje é a segunda-feira da 8ª da Páscoa. Então é um impacto muito grande para nós, porque o primeiro movimento é ficarmos atônitos, sem saber o que fazer. Porque nós o vimos ontem na Praça de São Pedro, fazendo esforço, deu a bênção Urbi et Orbi. E o Papa é um grande sinal. Acho que hoje o único sinal no mundo de concórdia, de paz, de misericórdia. Então, esse legado tem que permanecer, não podemos voltar atrás. Bom, David, o próprio padre Júlio Lancelotti depois esteve aqui nessa missa de homenagem ao Papa Francisco que aconteceu na Catedral da Sé. David, conversando, só mais uma última informação, conversando com os fiéis que estão aqui, a sensação é basicamente essa mesmo que o próprio padre Júlio Lancelotti descreveu. As pessoas estão incrédulas, inconformadas, ainda que se já soubesse, que o Papa estava um pouco mais debilitado da saúde. A gente viu ele ontem, acenando ali no Vaticano, e as pessoas estavam mais otimistas com relação à saúde do Papa. Então, as pessoas estão realmente, aqui na igreja, muito tristes aí com esse adeus ao Papa Francisco, mas como a gente vem destacando, ao longo da nossa programação, fica aí todo o legado que ele fez de quebrar barreiras, dentro da própria Igreja Católica. A gente vai seguir acompanhando todos esses desdobramentos, porque a gente tem esses cardeais brasileiros que vão acompanhar o conclave, que dura aí bastante dias, vários dias, várias semanas, não tem uma data pré-definida. A gente vai acompanhando todos esses assuntos, todos esses desdobramentos. David. Tá certo, Camila Iones, até porque o velório, previsão de 4 a 6 dias, o Vaticano ainda está definindo essas questões, mas a gente vai seguir acompanhando, informando também a nossa audiência. Thiago Berrait também segue aqui na nossa programação, apresentador do Jornal Jovem Pan, com toda essa cobertura desde quando soube da notícia, e vai ter uma interação aqui com a gente no Linha. Thiago, boa tarde. Tudo bem, David? Boa tarde para você, para toda a bancada do Linha de Frente. E eu queria trazer 2 informações para a nossa audiência. Primeiro, que existe a expectativa de, às 3 horas da tarde, horário de Brasília, o Vaticano divulgar oficialmente a causa da morte do Papa Francisco, mas a imprensa italiana, principalmente, afirma que ele teve um derrame cerebral. Então, é preciso aguardar
para saber efetivamente, oficialmente, a morte do Papa Francisco. E uma outra informação, no Vatican News, né, que é a plataforma oficial, o site oficial de informações, inclusive quando o Papa Francisco esteve internado, esse era o canal oficial em que a imprensa obtinha as informações sobre o estado de saúde dele. Eles até reproduzem um posicionamento da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e segundo o Vaticano, a CNBB lembra que o Papa, obviamente destacando que Francisco apontou uma igreja em saída, misericordiosa, que cuida da criação, vive o amor na família e promove a fraternidade humana. São essas as palavras da CNBB que foram reproduzidas pelo site do Vaticano. Mas eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para o professor Manuel Furrella, que está aí nos estúdios, professor que é um especialista na questão dos refugiados, né? Eu queria perguntar justamente para o senhor o seguinte: todos os papas que são, não é, professor, chefes de Estado, eles, claro que têm uma conduta muito movimentada pelo mundo da época. A gente se lembra do Papa João Paulo II, que obviamente comandou o Vaticano nos anos 80, na crise econômica da década perdida, como muita gente chamou, todo o fim do processo da União Soviética, aquela sucessão, a queda do Muro de Berlim. Então, todos os papas são vulneráveis, entre aspas, com o que vem se passando. E o Papa Francisco enfrentou pelo menos 2 guerras, a guerra da Ucrânia e a guerra no Oriente Médio, e também essa questão dos refugiados. Qual foi o peso, professor, que ele teve para tentar apaziguar essa situação que o mundo vive e continua vivendo até hoje? Boa tarde, professor. Boa tarde, prazer em falar contigo, Tiago. Realmente, uma das características deste papado foi essa acolhida aos refugiados, né? E você associou a gestão dele a esses grandes conflitos internacionais. Eles foram grandes geradores de refugiados. Se a gente pegar aqui, por exemplo, a guerra civil da Síria fez com que milhões de sírios tivessem que ser acolhidos por vários países, e o Papa Francisco conseguiu fazer com que houvesse uma maior abertura, principalmente na Europa, no recebimento desses refugiados. A Alemanha, por exemplo, chegou a receber 1 milhão de uma vez só, né, que estão lá, inclusive, trabalhando, vivendo naquele país. E também outros conflitos, a questão da guerra da Ucrânia, 2,5 milhões de ucranianos, logo nos primeiros momentos da invasão russa, tiveram que fugir, né, porque o refúgio é fuga para países vizinhos, né? Então, também, novamente, né, o Papa Francisco teve ali uma atuação importante nessa interlocução. E você também fez uma colocação interessante, Thiago, em relação a momentos históricos dos papas, né? O João Paulo II, além de ser o papa do momento da crise dos anos 80, também foi aquele da divisão do mundo ainda na época entre capitalismo e socialismo, União Soviética e Estados Unidos. O atual não, né? O atual papa, agora que acabou de falecer, ele pegou um outro tipo de mundo onde tratar todos os seres humanos de forma igual, né? Tanto que ele viajou para a Ásia, para a África, para vários continentes, né? Visitas inéditas, esteve inclusive no Iraque, na Mongólia e por aí vai. Também foi uma característica sua, a internacionalização, a busca de fiéis, o atender os fiéis, melhor dizendo, nas mais variadas regiões do mundo. Então, acho que essa é uma característica importante dessa internacionalização, e acho que é importante essa questão do refúgio. E só para a gente também aqui dar o conceito de refúgio, que é diferente de imigração, né? A gente teve nos últimos dias uma confusão por conta da ex-primeira-dama do Peru, que o Brasil recebeu erroneamente em asilo, né? Porque você não recebe condenado, quem é condenado ou foi condenado por um crime em asilo, a legislação não permite. Então, acho que é uma questão que ainda vai se discutir aqui no Brasil, mas de qualquer forma é a pessoa que está sendo perseguida ou que não pode continuar vivendo no seu país de origem. Não é imigração, não é opção. Então você pega uma população que está, por exemplo, vivendo na Ucrânia, invadida pela Rússia, ou eles saem de lá, ou a família toda, aqueles civis acabam perecendo. É a mesma questão dos palestinos, também lá na faixa de Gaza. É a mesma questão que permeia muitos dos conflitos internacionais. Mas refúgio e asilo têm essa característica. Pessoas sem opção, sem poder viver no seu país de origem. Papa Francisco foi sensível a essa questão específica, tentando aí uma interlocução para que essas pessoas fossem recebidas, pessoas empobrecidas, pessoas fugindo da morte, pessoas sem nenhuma condição de continuar no seu país de origem.
Bom, seguimos aqui nessa cobertura, agora passando a palavra também para Cíntia Nunes, né, que está aqui na bancada do Linha de Frente conosco. Boa tarde a todos, boa tarde, David. Hoje um dia triste, né? Boa tarde aos colegas de bancada, boa tarde a você que nos assiste nessa edição histórica do Linha de Frente, infelizmente, para tratarmos de uma questão de tristeza, não só para os católicos, mas para todos aqueles que propagam e acreditam nas palavras que o pontífice trazia de amor, de tolerância, ali de solidariedade. E há pouco se disse que se uma palavra o definisse fosse o misericordioso. Eu penso que, embora a gente vá ter aí nas próximas horas, nos próximos minutos, a oficial causa da morte, mas Deus, o Criador, foi misericordioso, porque o levou logo após uma interação com o seu rebanho, de uma forma serena, sem que ele ficasse aí preso a uma cama, algo que ninguém deseja, aqueles que nós amamos, aqueles que nós admiramos. Então, realmente é um dia muito triste quando a gente perde um líder positivo. Em tempos de lideranças negativas, de uma forma geral, pelo mundo, independentemente de partido, independentemente de qualquer outra coisa, nós precisamos, o mundo está carente de pessoas que preguem aí a união, que preguem a tolerância, a inclusão, que tragam as minorias. Então, este Papa realmente, nós tivemos um Papa pop, né? Tivemos um Papa depois mais conservador, mais fechado, hermético, e que deixou o rebanho, deixou os fiéis mais afastados da igreja. Nos 12 anos do Papa Francisco, aliás, quando ele foi batizado Francisco, eu que sou devota de São Francisco de Assis, assim, tive uma sensação muito boa, né, de alguém que vai envergar o nome de outra pessoa que, muito diferente do que a gente vê no Vaticano, que a despeito de todas as coisas é um local de ostentação, um local de riqueza. E a gente teve, durante esses 12 anos, um Papa que pregava exatamente o contrário, né? Que nem morar ali onde o local ordinariamente reservado aos papas ele esteve, preferiu morar na casa de Santa Marta, um local mais simples. Então, é o Papa da simplicidade, foi o Papa da simplicidade. Um dia em que todos lamentamos, e a despeito do discurso de que pouco importa se nós vamos ter um conservador, ou eu espero que a gente não tenha um conservador, porque a Igreja Católica, com seu papel, não como religião fechada, mas como aquela que vai agregar as pessoas, ser ecumênica, ela precisa estar representada por alguém que vai agregar a humanidade, e em tempos de guerras, em tempos de tanta hostilidade, eu espero honestamente que o Papa tenha deixado um legado, que os 109 cardeais que ele colocou ali sejam leais àquilo que ele pregava e que possam escolher um cardeal que esteja alinhado com esses ideais. Pelo menos é o que eu e acredito que muita gente espera, uma igreja que continue inclusiva, David. Sem dúvida. Thaís Cremasco. Bom, também na linha do que a Cíntia começou a dizer, que eu acho muito importante, é o Papa que atualizou a pauta da igreja, né? Esse é um fato. Num mundo onde 30% das pessoas se dizem cristãs, né? Dizer que tanto faz, né, que o mais importante é falar do evangelho e tanto faz se for um Papa conservador ou um Papa progressista, isso não é verdade, né? Até porque o próprio Papa já teve posições conservadoras e posteriormente posições progressistas, e isso faz muita diferença na vida das pessoas. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, em relação a questões dos homossexuais, né? Lá em 2010, o Papa disse que não aceitava o casamento gay, criticou o casamento gay, dizendo que era a destruição do plano de Deus. Quando virou Papa, lá em 2023, ele mesmo disse que não seria ninguém para julgar os outros, né? E que, na verdade, todo mundo era filho de Deus. Então, essa mudança de postura demonstra a importância de um Papa que reconhece as pautas progressistas, reconhece a possibilidade de famílias que não sejam apenas as famílias heteronormativas,
E lá em 2023 ele vem, então, e autoriza os casamentos de homossexuais, né? Na verdade, ele autoriza não os casamentos, ele autoriza que os casais sejam abençoados dentro da Igreja Católica. Ele não autoriza o casamento, mas autoriza a bênção. Para as famílias e para as pessoas homossexuais, isso é de extrema importância. Então, eu volto nessa ideia de que não é tanto faz se será progressista ou conservador. É importante que seja, sim, progressista, num mundo onde justiça social, igualdade é uma pauta fundamental e central. E daí, eu também queria falar sobre o papel desse Papa em relação às pautas das mulheres, né? Ele reconhece e ele pede para que seja revista a importância das mulheres dentro da teologia. E isso é fundamental. Ele cria, então, uma comissão de mulheres para rever o papel das mulheres dentro da Igreja Católica, inclusive querendo, de alguma forma, que as mulheres possam, então, fazer os batismos, os casamentos. Então, ele faz uma reparação histórica aí do papel da mulher dentro da Igreja, que ainda não está em prática, mas ele começa essa revisão tão importante num mundo que mata a mulher pelo simples fato de ser mulher. Então, assim, não é simplesmente tanto faz ser conservador ou ser progressista. Ser progressista faz com que grupos de pessoas possam existir. Então, não é tanto faz, na minha opinião. Então, discordo frontalmente desse posicionamento do cardeal, no sentido que tanto faz ser progressista ou conservador, porque o evangelho é um só. O evangelho é um só que pode ser interpretado de forma conservadora e, assim, destruir grupo de pessoas, ou pode ser analisado de uma forma progressista que permite a possibilidade e a existência de grupos minoritários e de grupos oprimidos. Eu acho que é importante pontuar algumas coisas aqui nesse discurso da Thaís, esse argumento da Thaís, sem querer fugir um pouco da pauta da morte do Papa, mas no que tange em respeito à questão do Evangelho. O Evangelho é um só, sim, e a aplicação traduzida para se encaixar em determinadas classes políticas, na verdade, se fala de uma deturpação do que é o Evangelho. Vamos lembrar aqui que se não fosse o Evangelho e a postura de Jesus Cristo, nós não teríamos uma transição do Império Romano em relação à postura de respeito e dignidade da mulher. Quem inaugurou o posicionamento da mulher na sociedade, quem deu voz a uma mulher que era considerada somente como alguém que ficaria no escanteio da sociedade, foi justamente a filosofia cristã e o próprio Jesus Cristo, que igualou o posicionamento das mulheres ao dos homens, dizendo, olha, não existe diferenciação de valor entre homem e mulher, apesar da Bíblia, sim, reconhecer diferentes posições e diferentes orientações no sentido de vocação, porém, não em sentido de valor, trazendo a igualdade de direitos. A noção também do direito universal à educação é uma instituição cristã. Ou seja, todos esses princípios que muitas vezes hoje são atribuídos à questão de militâncias políticas, na verdade eles são inaugurados pelo Evangelho. Então o Evangelho ele tem um posicionamento político que é dele. E o próprio Evangelho vai poder falar sobre questões que muitas vezes são defendidas pelos conservadores e outras que às vezes podem parecer que são bandeiras levantadas pelos progressistas. Então é nesse sentido que eu acho que o Dom Odilo traz esse posicionamento, que o Evangelho tem o seu posicionamento político, o Evangelho é um posicionamento político, sim, só que ele é político-partidário nesse sentido, porque ele está acima do que é a caixinha que alguns querem colocar como conservador ou progressista. Na sua maioria, ele é muito mais conectado à questão do conservadorismo por uma questão filosófica. É uma questão filosófica do elemento transcendental. Quando a gente vai pegar na raiz da ciência política, o pensamento de esquerda, o pensamento progressista, ele é um pensamento que tem a raiz na orientação materialista. Quando que o Evangelho, e aí coincide também com os pensamentos conservadores, é um pensamento que tem uma raiz transcendental, ou seja, reconhecendo quais são os valores, os princípios e a moral, que são questões transcendentais e não somente materiais, como é geralmente olhado pelas linhagens aí mais progressistas, que hoje a gente classifica tudo numa grande caixa, né, de esquerda, e às vezes comete alguns erros por causa disso. Mas é nesse sentido que o Evangelho tem essa inclinação. Agora, não é papel do Papa tomar um posicionamento simplesmente pelo posicionamento político. Ele deve ser fiel no seu job description ali a duas coisas, as escrituras sagradas
e a tradição da Igreja. Essa é a descrição do ofício papal segundo a tradição da Igreja Católica.